Você já passou por alguma dificuldade ou trauma que, além de não ter superado, você descontou tudo em algo no lugar de buscar ajuda? É difícil, né? E se eu te disser que o que você escolheu descontar é impossível de acabar? A busca insaciável por fazer aquilo fica cada vez maior. Ainda mais se essa coisa infinita que você busca fizer o bem para a sociedade. Agora pega tudo isso e eleva numa intensidade de 10 vezes. Isso pra mim é Bruce Wayne, um herdeiro multibilionário das empresas Wayne em Gotham City. Ele teve seus pais assassinados na frente dele logo quando ele era uma criança. E adivinha, ele nunca conseguiu superar esse acontecimento. E o resultado disso? O Batman. Agora pega essa dificuldade ou trauma que você teve e joga totalmente pro lado negativo e eleva também numa intensidade de 10 vezes. O resultado disso? O Coringa. Agora pega esses dois personagens que lidam com essas dificuldades e traumas de formas tão parecidas, mas tão diferentes ao mesmo tempo e colocam eles numa ambientação de um asilo, mórbido e triste. Corredores estreitos, luz fria e todas as pessoas lá sentindo que não pertencem à sociedade. Esse é o Asilo Arkham. Eu sou o Gustavo Dalmoro e eu vou te falar do jogo que revolucionou os games. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos como esse, fechou? E então, bora lá! Batman Arkham Asylum faz exatamente isso. Depois que o Batman capturou o Coringa, ele leva o vilão pro Asilo Arkham, mas era tudo uma armadilha. O Coringa toma controle das instalações com a ajuda da Arlequina. Ele solta todos os presos e basicamente torna um parque mortal pro Batman tentar consertar. Enquanto o Cavaleiro das Trevas tenta arrumar tudo que o Coringa fez, ele descobre de fato o verdadeiro plano do Coringa, que é usar o Titã, que é basicamente o veneno do Bane que deixa ele tunadão, só que muito mais forte e pra criar um exército de monstros. Ao longo do jogo a gente se depara com alguns vilões da história do Batman. Bane, Crocodilo, Era Venenosa, Espantalho. Também a gente esbarra com alguns enigmas do Charada, não diretamente com ele, mas à distância, e a gente tem que resolver esses enigmas. Com a ajuda da Oráculo, a filha do comissário Gordon, a Bárbara, ele consegue achar umas gravações antigas que contêm a trágica história de Amadeus Arkham. E ele é o fundador do Arkham Asylum, ou do Asilo Arkham. Com isso, ele consegue rastrear e destruir a produção do Titã, que é esse veneno que eu comentei mais cedo, que é o motivo disso tudo tá acontecendo. No clímax, no final do jogo, o Coringa se injeta esse veneno e vira um monstro. E aí o Batman já tem esse antídoto pronto e ele ganha do Coringa na porrada na torre do asilo. Com isso, ele consegue conter esse veneno que o Coringa ia espalhar pela cidade inteira. E logo no final, quando acaba tudo isso, eles conseguem recapturar todos os presos e abrir brecha pro próximo jogo, Batman Arkham City. Agora que você entendeu a história, a verdadeira revolução começa quando o jogo te entrega algo que parecia impossível até então, que é te fazer sentir como Batman. Batman Arkham Asylum trouxe um combate nunca antes visto nos videogames, inspirando diversos jogos grandes futuros, como por exemplo, Spider-Man da Insomniac, que saiu agora, nessa nova geração e na geração anterior, Mad Max, Shadow of Mordor, entre outros gigantes AAAs. Arkham Asylum não só revolucionou o combate, mas também te faz sentir como Batman. Cada soco tem peso, cada contra-ataque parece coreografado numa precisão muito cirúrgica. E quando você decide jogar no modo stealth, é como se o medo trocasse de lado. Você não é a presa, você é a sombra. E quando você entra nesse modo stealth, você consegue levar muita mecânica que o jogo te permite ter. Eu não nego que a maioria das missões eu gosto de fazer 100% em stealth, porque torna tudo mais imersivo. E eu também acho que é a forma mais Batman de você fazer ela, sabe? Quando você vê as HQs, os filmes, as animações, você vê muito esse Batman misterioso, das sombras, que chega já preparando todo o terreno para ele só concluir o que ele tem que ser feito e sair fazendo o mínimo de estrago possível. Então eu acho que quando você joga pro stealth, a imersão fica muito maior. E aí quando você junta toda essa mecânica completa com a ambientação incrível que é o Asilo Arkham nesse jogo, eu acho que torna uma das melhores experiências que um game pode te proporcionar. E antes de eu falar da ambientação desse jogo, não esquece de deixar o like, ativar um sininho e se inscrever no canal. Ajuda muito esse projeto a continuar indo pra frente com essa qualidade incrível que vocês estão vendo agora, fechou? Então, bora lá. Arkham já aperta o peito antes da primeira porrada. Corredor estreito, porta de metal que pesa, luz fria que deixa tudo com cara de quase hospital, quase necrotério. Você pisa lá e você entende. Ninguém aqui vem pra ser cuidado, vem pra caber nas regras do asilo. A voz no alto-falante fala bonito sobre segurança e protocolo, mas na realidade o subtexto é outro. É basicamente um fica quieto e segue a linha. O prédio te observa pelos cantos, te causa agonia. Câmeras, janelas gradeadas e vidros espelhados. A luz não ilumina, ela interroga. O verde doentio, o fluorescente estourado, a sombra que engole, o som completa o aperto, sirenes que não explicam nada, grade rangendo no lugar errado, até o silêncio parece ter peso naquele lugar. O mapa te faz voltar. São portas que você não consegue abrir agora. Só depois com algum gadget, com alguma coisa
que você conseguiu ao longo do jogo. Isso parece ser uma estratégia de game design, e mas também tem uma outra mensagem por trás. Você passa pelo mesmo corredor, pela mesma porta, só que com um olhar diferente. E o trauma, ele funciona assim, você volta pro ponto inicial e ressignifica ele. No fim, o Asilo Arkham não é um cenário, uma ambientação, ele é um personagem dentro do jogo. Ele te mede, ele te observa e te aperta até você caber. E é dentro desse organismo sufocante que o Batman e o Coringa fazem mais sentido ainda. O Bruce Wayne, o Batman, tenta organizar o caos com regra e disciplina. Já o Coringa pega esse mesmo caos e transforma em espetáculo. Dois jeitos de sobreviver no mesmo quarto sem janela. E com isso a gente consegue entrar num dos principais tópicos do jogo. Como eu mencionei no início do vídeo, a gente tem diversos personagens nesse jogo. O Batman, óbvio, Coringa, Arlequina, Era Venenosa, Espantalho, Bane, Charada, Crocodilo, entre outros. Todos os personagens aqui são importantes para o desenvolvimento do Batman ao longo do jogo, só que um deles é incontestavelmente o maior, o Coringa. Pensa num trauma que nunca virou cicatriz e no lugar de se fechar, ele vira show. Esse é o Coringa. Ele não quer cura, ele quer plateia. E a origem dele é muito turva. E isso é proposital. Uma má noite, acidente químico, histórias que se contradizem. Não é falta de informação, é tese. O passado não explica. Então ele encena como se a vida fosse um palco, onde nada obriga e tudo é piada. O sorriso do Coringa não é alegria, é faca. E ele ri pra deslegitimar. Lei, autoridade, compaixão, tudo vira piada. E se é piada, nada tem peso. E já que o mundo é absurdo, vamos ampliar esse absurdo para quem ainda acredita que tem sentido. Parece liberdade, mas é vazio. Liberdade sem responsabilidade vira capricho, e capricho armado vira terror. Por isso que ele fascina e assusta, porque ele realiza, sem filtro, um impulso que às vezes passa na cabeça de todo mundo. E se eu chutasse o balde de todas as regras? Só que ele vai até o fim, e o fim é indigesto. Ele é a estética da crueldade, terno roxo, flor ácida, timing perfeito. Ele não é o mal banal do burocrata, ele é o mal performático. E do outro lado a gente tem totalmente o oposto, o Batman. E a relação com Batman é um espelho maldito. O Bruce tenta pegar esse trauma e organizar. Código, disciplina, não matar. O Coringa pega o mesmo trauma e carnavaliza. Improviso, deboche. Vamos ver o mundo arder. Um vive de limite e o outro vive de quebra de limite. E um precisa do outro para provar o próprio ponto. Se o Batman matar, no fundo vira a prova de que você é igual a mim. E se o Batman não matar, o Coringa vive pra tentar de novo, porque o ciclo é o palco perfeito. No fim, o Coringa é a dor sem cicatriz e a liberdade sem amarra. A dor virou circo. E é por isso que o Batman mantém o ciclo como uma teimosia de um monge. Não é sobre ser bonzinho, é sobre não dar pro Coringa o final que ele quer. O final onde o herói prova a tese do vilão. Agora que a gente entrou nesse ponto de Batman versus Coringa, vamos falar um pouco sobre o final do jogo. Sabe quando você precisa provar um ponto a qualquer custo? O Coringa chega no ápice disso. Se nada tem sentido, vamos exagerar tudo até a realidade ceder. Ele se injeta o Titã e vira um monstro. Por quê? Porque o corpo dele vira outdoor da tese. É ele gritando com a própria carne. Olha como a força bruta, o show, o excesso vence qualquer regra. E pra ele não basta só vencer o Batman, ele quer vencer o limite. Só que aí que tá a ironia. Quando o Coringa hipertrofia o corpo dele, ele encolhe como ideia. O palhaço que seduz com timing perfeito e inteligência vira uma massa de músculo previsível. O cara que usava o riso como faca vira um monstro incontrolável. Ele parece mais forte, mas ele ficou menos perigoso como pensamento. Ou seja, ele foi da personificação da liberdade sem amarra para uma simples caricatura. E o Batman, ele recusa o atalho, ele não injeta o Titã, ele não tenta equilibrar o jogo. Ele mantém mais uma vez o código, enquanto seria mais fácil só simplesmente quebrar ele. É o momento que a fantasia de poder do herói encontra sua moral. O que me faz ser o Batman não é eu vencer, é como eu venço. O antídoto que ele injeta no Coringa enquanto segura ele na porrada funciona quase como uma metáfora simples. Em vez de entrar no ciclo do excesso, ele desinfla o espetáculo. Repara no subtexto, o Coringa sempre tentou levar o Batman pro mesmo nível, matar, perder o controle. No fundo, você é igual a mim. No final do jogo ele tenta de novo, só que pelo caminho mais fácil. Ele leva pro exagero. O Batman diz não, e esse não encerra a discussão. O limite não é fraqueza, é a forma. E é o que separa a justiça de vingança.
Vingança, Origem de Espetáculo. A queda do Coringa não é só a vitória do herói, é o recibo de que o Asilo Arkham alimenta aquilo que ele promete conter. Por isso você percebe que a sensação final não é de alívio total, é de ciclo. Você percebe que dá pra prender o caos, mas se a estrutura não muda, ele volta mascarado de outra forma. O final de Arkham Asylum mostra que o exagero não é verdade, é só barulho mais alto. O Coringa escolhe o barulho e o Batman escolhe a forma. E é essa decisão silenciosa que faz com que o Batman não vire atração desse circo que ele veio desmontar. No fim, eu acredito que Arkham Asylum não é só um jogo de heróis e vilão, é sobre o que a gente faz com trauma quando ele nos quebra. A diferença entre ordem e o caos está entre uma escolha, e o Batman escolhe não ceder. Depois de Arkham Asylum, nenhum jogo pôde ser igual. A partir dali todo mundo passou a medir combate, narração, ambientação pelo que aquele jogo criou. E talvez seja por isso que Arkham Asylum não é só um jogo, é um espelho. E cada um de nós precisa decidir o que a gente vai fazer com o nosso próprio trauma, organizar esse caos ou transformar ele num espetáculo. Por isso, aqui eu chego com a minha conclusão do porquê esse jogo é revolucionário, tanto em combate, em gameplay, quanto em narrativa. Por isso eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Coringa tá certo quando ele fala que todo mundo é parecido com ele, que basta só um dia extremamente ruim pra essa pessoa enlouquecer? Deixa aqui nos comentários, se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só sobre essa dualidade de Batman e Coringa, ou só sobre o Coringa. Enfim, espero que tenham gostado, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho por favor, porque vai recomendar todos os próximos vídeos pra vocês. Eu sou o Gustavo Dalmoro e é nóis!